Adoração. Amém. Nós viemos aqui hoje, no dia escolhido por Deus, para adorá-lo, agradecer por tudo que Ele tem feito, como a canção diz. No horário da manhã a gente ouviu sobre resgate, né? O querido Abimael trouxe uma mensagem sobre o resgate, resumidamente falando. Mas adorar a Deus é o que Ele nos pediu, em espírito e em verdade. Isso é o que devemos e temos que fazer por obrigação, não por obrigação, por amor, pelo que Ele já fez e ainda faz por nós, né? Sem merecermos, como disse a canção. Irmãos, por falar em adoração, algumas décadas atrás, vocês já ouviram falar de uma igreja chamada Willow Creek, uma igreja norte-americana? Bom, um grupo de pastores dessa denominação resolveu fazer uma pesquisa e na localidade onde eles viviam, eles foram com uma pesquisa formulada até os vizinhos e eles começaram a fazer a seguinte pergunta: do que você gostaria que tivesse num culto e o que você não gostaria que tivesse num culto? Aí algumas pessoas disseram assim: eu gostaria que o culto tivesse mais música e menos abertura da Bíblia. Teve gente que falou assim, e outros falaram: não, eu queria que tivesse mais abertura da palavra e menos música. Enquanto outros falaram assim: eu queria que os sermões fossem menos puxão de orelha. Sabia que tem gente que teve a coragem de falar isso? Eu queria que os sermões tivessem menos puxão de orelha, porque eu não gosto que o pastor fique praticamente jogando na minha cara o que eu faço às escondidas. Então as pessoas foram bem sinceras na pesquisa e entregaram aquilo para o pastor. E outros pediram algo mais. Eu queria que o ar-condicionado fosse mais forte, eu queria que os bancos fossem mais confortáveis, e a lista foi enorme. No resumo, construiu-se então, a partir dessa ideia, as chamadas mega churches. Vocês já ouviram falar das mega churches, né? As mega igrejas, entenderam? Porque a ideia foi, a partir dessa pesquisa, a construção de uma igreja que fosse toda aquela pesquisa, não enxutar de tudo o pacote que agradasse ao povo, entenderam? Eles receberam das mais horríveis até as mais agradáveis opiniões, e então se construiu a igreja perfeita para agradar ao bancos super confortáveis, ar-condicionado, o climatizador dos tops, e então foi se atraindo gente, e aí criou-se a igreja Mega Church, uma das, né, que hoje tem milhares, centenas e centenas espalhadas pelo globo. Mas então, irmãos, qual o intuito da adoração? Adoração é para adorar os homens ou adorar? Irmãos, numa dessas mega churches, antes de você chegar aqui, na nave da igreja, você passa praticamente por uma cafeteria, por um McDonald's, tem estacionamentos amplos, sabe? Estacionamentos térreos e estacionamentos construídos no terceiro, quarto, quinto andar, não sei quantos metros esse lugar tem, sabe? Praticamente você entra num shopping center até chegar no centro da igreja. Tem de tudo, eles têm convênios com as maiores cafeterias e fast foods do Brasil, algumas dessas mega churches, né? Ou seja, um lugar muito confortável de se passear. Mas aí tá, essa ideia não é de hoje. Essa ideia de ter uma adoração voltada ao conforto, do que você quer, mas não aquilo que Deus espera. Isso não é de hoje. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia rapidinho no livro de 1 Reis. Corre rapidinho lá, irmãos. 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. Conta a história de um homem que resolveu fazer, sabe o quê? Uma adoração a partir daquilo que ele achava e não do que Deus esperava. Manuel, põe a imagem aí para mim, amigo. 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 25. Vou esperar todos acharem, tá? Ele vai botar a imagem aí. Ok. Assim como estamos, vamos pedir a bênção do Senhor para que a gente possa abrir a palavra, ok? Oremos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Neste momento, Senhor Deus Espírito Santo, pedimos a tua presença, pois iremos abrir a tua palavra, Pai. Perdoe os nossos pecados
e venha, Pai, abrir também a janelinha do nosso coração, para que a gente possa receber a Tua mensagem, Pai, e compreender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, o texto diz assim, todos acharam? 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 25, diz assim: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. E dali ele edificou Penuel. E disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício lá na casa do Senhor em Jerusalém. E o coração dele se tornará ao Senhor, ao seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, ele fez que 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E ele pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. E Jeroboão fez também santuários nos altos dentre o povo. Ele constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. E ele fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual a festa que se fazia em Judá. E ele sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que se levantaram. Para aí. Agora pula para o capítulo 13 e vamos ler só um versículo, versículo 12. Lá, ó, 13, 2. E clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e os ossos humanos se queimarão sobre ti. Para aí. Irmãos, aqui nesse capítulo a gente vê a história de um rei, um homem que tinha tudo para dar certo, porque ele foi uma escolha de Deus, mas infelizmente foi uma miséria, não só na vida dele, mas na vida de toda uma nação. Como era o nome desse homem, segundo o texto? Jeroboão. Só para fazer um apanhado geral da vida desse homem. Quando Salomão era rei, esse homem trabalhava para Salomão. Ele era funcionário público do governo de Salomão. E ele era efraimita e dos top. Sabe? Ele era um bom funcionário. Só que ele se desentendeu com Salomão e ele foi para o Egito. Quando Salomão morreu, Salomão ficou meio doido, né? Na velhice dele, deu uma cambaleada lá pro rumo do lado do mal. Só que aí, quando Salomão morreu, quem entrou no governo no lugar de Salomão foi o seu filho? Roboão. Só que aí, um dia, Roboão fez também uma loucura. Ele fez o quê? Quem lembra da história? Brigou contra o povo. Ele foi de contra, ele foi logo de carrão de cena, para puxar briga com o povo. Porque o povo estava pagando imposto muito alto. O povo estava pagando altíssimos impostos para o governo de Judá, que era, na verdade, o governo de Israel, porque era um governo único. Aí, quando Salomão morreu, Jeroboão voltou do Egito até a terra de Judá, até a terra de Israel, que ainda não tinha sido dividida. Então ele recebeu, antes de descer para o Egito, ele recebeu uma profecia do profeta Aias, em outras traduções. Aí o profeta pegou uma capa, rasgou em 12 partes e deu na mão de Jeroboão 10 pedaços. Ele falou: está aqui, ó, tá vendo essa capa? Rasgou, está aqui 10 pedaços. Então a profecia que o Senhor está dando a ti, Jeroboão, de que o reino será partido e tu vai ficar com 10 partes. E ele ficou com aquilo na cabeça. Quando Salomão morreu, ele voltou, esperando a promessa do Senhor. Então Jeroboão chegou com Roboão e falou assim: olha, Roboão, o povo está reclamando dos altíssimos impostos que estão sendo cobrados, releva aí. Aí Roboão, inexperiente, foi lá com os senhores, os anciões da época, que trabalharam para o pai dele, e falou: e aí, o que eu faço? O povo está reclamando, pedindo que eu baixe os impostos. Baixa ou não baixa? Aí os anciãos fizeram o quê? Baixa, seja o homem do povo, e o negócio vai dar certo. Só que ele não aceitou o conselho do povo, dos idosos. Aí ele foi lá com os jovens, os amiguinhos de escola dele, e ele falou: e aí, o que eu faço?
Aí os amiguinhos de escola dele falam: tu tá doido, né? Vai lá com esse povo e diz que o teu dedo midinho é mais bravo, é mais grosso que o braço do teu pai. Bota esse povo para sofrer, bota esse povo para pagar imposto. E aí ele ouviu quem? O conselho de quem? Dos amiguinhos de escola. E a profecia do Senhor se cumpriu. E aconteceu que Jeroboão tomou a frente e ele fez uma comitiva com toda a nação. Então 10 tribos de Israel decidiram seguir Jeroboão. E aí o reino se dividiu nessa situação. O reino inteiro de Israel foi dividido em duas partes. Irmãos, e daí começou a queda. Então 2 tribos ficaram no reino do sul, que foi Benjamim e Judá, e as outras 10 tribos, Isacar, Zebulon, Naftali, e todo mundo subiu para as tribos do norte e ficaram sob a liderança de Jeroboão, o rei do norte, e Roboão, o rei do sul. E aí o que aconteceu? Roboão tinha tido a promessa de que o reino ficaria na mão dele, mas ele fez uma tolice. Ele, em vez de se contentar com a divisão geográfica, ele fez algo terrível. Sabe como o Roboão ficou conhecido na Bíblia? Sabe como foi? Lá em 2 Reis, vou ler para vocês. 2 Reis, capítulo 17, verso 21, diz assim: Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Ele ficou conhecido como o homem que fez Israel pecar. Vocês acreditam nisso? Quem é Roboão, conhecido na Bíblia, o fim da sua vida ficou conhecido como o homem que fez Israel pecar. Irmãos, quanto mais poder tem em tua mão, ou muita bênção tu terá, ou muita desgraça acontecerá, dependendo da tua posição. E ele escolheu a pior. Ele, para garantir o reino em sua mão, ele não se contentou com a divisão geográfica. Ele fez o quê? Criou uma divisão espiritual no povo. Foi o que a gente acabou de ler no verso 12. 1 Reis, capítulo 12, a partir do verso 25, é dito que ele pensou assim: bom, esse povo todo ano desce para Jerusalém para adorar lá no templo, e vai acontecer um dia que esse povo vai se agradar de novo de Roboão e vai me deixar aí arriscado até me matarem. Já sei o que eu vou fazer, vou criar um centro de adoração aqui no meu reino. E ele constituiu 2 locais de adoração, um em Betel, que ficava, vocês conseguem ver ali no mapa uma estrelinha? A partezinha vermelha ali, está escrito Jerusalém, toda ali aquela terra ali era de Judá. E acima de Betel, vocês estão vendo ali uma estrelinha, Betel? Ali em Betel ele constituiu um altar, e lá no extremo norte, na cidade de Dan, ele construiu um outro altar. Ou seja, ele foi muito estratégico. A estratégia dele, politicamente falando, foi muito sábia. Ele constituiu, porque qual era? O que Deus instituiu como adoração? A nação judaica era a igreja do Senhor na época, não era? Mas qual era a ordem de Deus? Que o povo fosse adorar onde? Embaixo de uma árvore? Em cima de uma montanha? Em Jerusalém, no templo, não era essa? Porque Salomão havia construído o templo, e Deus falou que ali seria o local de adoração. E algumas festas, Deus instituiu algumas festas no calendário judaico, e o povo tinha que ir por obrigação a Jerusalém para adorar o Senhor. O local de adoração de todo o povo, pelo menos uma vez no ano, em Jerusalém. E aí Jeroboão não gostava dessa ideia, porque ele disse assim: se o povo ficar descendo para Jerusalém, logo esse povo vai me esquecer e vai voltar para Roboão. Mas já sei o que eu vou fazer. Eu vou criar um local de adoração, uma aqui em Betel. Betel era um ponto muito estratégico, pensando politicamente, porque Betel, o povo sabia do que Jacó havia ocorrido com Jacó muitos séculos atrás. Vocês lembram que Jacó, na peregrinação dele, sonhou ali em Betel? Não foi ali que ele teve o sonho da escada? Não foi ali em Betel? Pois é, era um ponto espiritual, muito estrategicamente falando, era um ponto espiritual que Roboão pensou: o povo conhece a história de Jacó, e ali Betel é um ponto que Jacó viu a escada e toda aquela coisa, a situação de ter visto Deus, e ele falou: vou montar um ponto de adoração aqui em Betel, e outro que era bem no extremo sul da terra, e outro lá no extremo norte, na cidade de Dan. E ele fez muito pior ainda. Além de montar um ponto de adoração que Deus não aprovava, ele constituiu o quê? 2 bezerros de ouro. Parece que esse povo não tinha memória. E ele ainda falou assim: olha, isso aqui, esses bezerros de ouro são os deuses que fizeram vocês subir do Egito. Irmão, parece que o povo não lia a Bíblia. Vocês estão entendendo?
o povo sabia de todas as histórias dos antepassados dele, né? Tudo que Moisés e Josué fizeram para conseguir a terra, eles fizeram assim, ó, jogaram por terra. Eles sabiam da história do bezerro de ouro da época de Arão, mas parece que não. E aí Jeroboão pegou e construiu 2 estátuas de ouro no formato de um bezerro e colocou uma em Betel e outra em Dan, e falou: olha, ainda constitui uma festa, praticamente um mês depois da festa do tabernáculo. Uma das últimas festas que ocorria no calendário judaico era a festa dos tabernáculos, que acontecia no mês 7, e no mês 8 ele constituiu uma festa meio que parecida, similar. E aí o que o povo fazia? Se o rei está falando, e o povo foi, sem analisar o que Deus realmente queria, seguiu a voz do rei. Então eles começaram a fazer sacrifício. Quem ficava mais perto de Betel ia para Betel, quem morava mais ao extremo norte ia para a cidade de Dan. Entendeu? Ele colocou pontos de adoração bem estratégicos para o povo. E então aconteceu o quê? Um dia Jeroboão estava num desses pontos fazendo adoração ao seu bezerro de ouro, dizendo que era a imagem de Deus. E aí Deus chegou e Deus mandou um profeta da terra de Judá. Da terra de Judá subiu um profeta que a Bíblia nem cita o nome. Ele chegou de surpresa lá. Pá! Manuel, pula a imagem, Manuel. Põe outra imagem. E aí diz que do nada Jeroboão estava lá fazendo a adoração dele pagã. Quando de repente chega um profeta do nada. Pá! E aí o profeta fala assim, apontando para o altar. Jeroboão lá todo feliz lá, e o povo assistindo aquela coisa toda, e ele queimando incenso no altar. Diz que ele estava queimando incenso, segundo a Bíblia. E aí o profeta chegou e falou bem assim: altar, altar, ei altar, apontando para o altar. Isso está aqui no capítulo 13 de 1 Samuel, verso 2. Quem lê para mim rapidinho o que o profeta falou? 2 Reis 1 Reis 13, verso 2. Rapidinho, lê. 13, verso 2. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor: um filho nascerá à minha de Davi. Pronto, parabéns, irmão. Aí o profeta chegou assim de supetão e apontou para o altar e disse assim: altar, altar, eis que assim diz o Senhor: eis que vem dias que um filho nascerá da raiz de Davi, e ele te profanará. Ele queimará sobre ti sacerdotes e queimará ossos humanos sobre ti. Aí diz que na hora Jeroboão ficou olhando para o profeta e ele falou: e eu digo mais, e o nome desse homem ainda vai ser Josias. E só que para você ver como vai acontecer, você vai rachar. E ele apontando para o altar, ele não estava nem apontando para a cara de Jeroboão. Você vai rachar e as cinzas vão cair no chão. Diz que na hora, irmãos, aí o Jeroboão pegou, apontou o dedão assim, a mão para ele e falou: quem é você? Prendam esse homem. Ficou indignado contra o profeta. Aí na hora que ele esticou o braço, diz que o braço dele secou. Sabe? Deus fez um milagre ali, o braço dele secou e ficou teso. Ele não podia nem guardar o braço. E aí ele ficou gritando com aquilo, sabe? E aí ele começou a gritar desesperado, e o profeta profetizando, dizendo assim: e o nome do homem que vai queimar sacerdotes em cima de ti, altar, e ainda vai te profanar com ossos humanos, será Josias. Quem foi Josias, irmãos? 300 anos na frente, no futuro, nasceu um homem da raiz de Davi, chamado rei Josias, que fez uma reforma em Israel. Mandou tirar tudo que era altar pagão, tudo que era poste ídolo, tudo que era palco embaixo de alguma árvore frondosa. Irmãos, eles não podiam ver uma árvore bonita que eles montavam um altarzinho de idolatria. Não podia ter uma montanha que eles botavam um poste ídolo. Vocês sabem o que é poste ídolo? Tem isso na cidade de vocês? Nos interiores do Brasil, principalmente na região do norte e nordeste, quando tem festa religiosa pagã, que eles dizem festa de santo, eles colocam muito poste pagão, que é chamado poste ídolos. Eles pegam uma palmeira qualquer, como se fosse um poste desse de luz, só que de madeira. Aí eles fixam lá e eles enfeitam aquilo com frutas, sabe? E bota cachaça, litro de cachaça pendurado, fumo, cigarro, bota dinheiro. Eles fazem como se fosse uma árvore de Natal, só que de adoração pagã, enfeitada ali para os ídolos deles. E aí eles fazem festa de batuque, toca tambor ao redor daquele poste. Acontece muito isso no Brasil. Eu não sei em outras regiões do Brasil, no norte e no nordeste acontece. Sei em outras regiões do sul e sudeste, ou nos países de língua portuguesa. Acontece isso, irmão.
poste ídolos. E o rei Josias fez essa reforma, mandou tirar tudo que era poste ídolo, tudo que era altar pagão, e 300 anos depois ele fez a profecia acontecer. Josias chegou e em cima desse altar que Jeroboão estava oferecendo incenso, Josias queimou o sacerdote idólatra e ele botou fogo nos homens em cima do altar, que se torrou até os ossos, concretizando a palavra do Senhor. Mas voltando 300 anos atrás, aí esse profeta sem nome falando tudo isso, e a mão de Jeroboão seca. Rapidinho ele viu que era um sinal de Deus, ele começou a orar e falou assim: por favor, profeta, ore a Deus, peça que minha mão restitua. Aí o profeta falou: ok, vou pedir ao Senhor. E o profeta orou ao Senhor, e o Senhor fez restituir a mão dele. Irmão, tudo isso que ele viu, e disse que na hora o altar se rachou, rachou assim do nada, e a cinza caiu no chão. O profeta falou que o altar ia rachar, a cinza ia cair no chão, e ele disse o quê? Pediu um milagre para que a mão do rei voltasse ao normal. Isso tudo era sinal de Deus acontecendo assim, relâmpago, para todo o povo ver. Muita gente acreditou no profeta e voltou à adoração original que Deus havia pedido, mas muita gente não. É dito no livro de Juízes, no livro de Juízes capítulo 17, é dito que naquela época, quando Israel nem tinha rei, o povo fazia como assim bem queria, entendeu? Era a época que o povo estava assim, assim eu penso, assim eu vou fazer. E na época, e quando se não tinha rei, cada um fazia o que se bem entendia, segundo a Bíblia. Mas quando um rei pagão aparecia, eles obedeciam a quem? Ao rei, sem consultar a palavra do Senhor. Mas voltando a Jeroboão, Jeroboão recebeu sinais o suficiente de que Deus estava indignado com ele, não recebeu? Ele voltou atrás? Não. Irmãos, apesar de todos esses sinais, sabe o que ele fez? Convidou o profeta para ir para a casa dele. O profeta falou que não, porque recebeu do Senhor a instrução de que não poderia comer nem beber naquela terra. Ele tinha que voltar para ajudar. A história do profeta é um pouco triste depois. Vocês podem ler depois o que aconteceu com o profeta, né? Ele foi comido por um leão por causa de desobediência. O juízo do Senhor também caiu sobre ele. Uma história para outro dia. Mas Jeroboão recebeu sinais suficientes para voltar atrás. Mas ele não se arrependeu, irmão. Ele continuou, não passou muito tempo, ele voltou toda a idolatria. E o povo continuou a seguir ele, grande parte do povo. Ou seja, fazendo um tipo de adoração que Deus não tinha autorizado. O local de adoração era em Jerusalém. E ele achou de montar os próprios altares de adoração. Entendeu? Com medo que o povo ficasse indo a Jerusalém e voltasse para o lado do rei Roboão. Mas infeliz da parte dele, o juízo de Deus não demorou a cair sobre a vida de Jeroboão. Sabe como terminou a vida de Jeroboão, irmãos? Sabe como terminou? Morto. E sabe o que mais? Foi lançado uma outra profecia para a vida dele e para a vida da família dele. O filhinho dele, ele tinha um bebezinho que adoeceu, um menininho que adoeceu, e ele pediu que a mulher dele, a esposa dele, fosse disfarçada até o profeta de Judá, o mesmo profeta que partiu os panos para ele, sabe? Que profetizou que ele seria rei, fosse lá receber uma boa notícia dele, de que o filhinho dele seria curado. Quando a mulher foi disfarçada, tentar falar com o profeta Aias, ele já era um homem de idade, ele estava cego por causa da velhice, mas Deus havia falado com ele que ela iria lá. Quando ela botou o pé lá na frente do profeta, o profeta falou: eu sei quem tu és, mulher, eu sei o que tu veio fazer, eu vou logo te dar o que Deus, vou logo falar para ti o que Deus mandou falar. Quando tu botar o pé em casa, teu filho vai morrer. E eu te digo mais, toda a geração de Jeroboão, todos os filhos de Jeroboão serão como esterco sobre a face da terra. Sabe como ele chamou os filhos de Jeroboão? Esterco. Vocês sabem o que é esterco, né? Foi o que aconteceu depois no futuro. O filho mais velho de Jeroboão, que tomou o rei, foi assassinado por um da tribo de Isacar. E sabe o que ele mandou fazer? Mandou matar todos os filhos de Jeroboão. E nenhum foi enterrado. Foram comidos por cães e por aves, como esterco sobre a face da terra. O único que Deus teve misericórdia foi do bebezinho, que infelizmente morreu, como a profecia falou, mas recebeu um enterro digno. Diz que ele falou, o profeta falou para a esposa de Jeroboão: pode voltar, não tem boa notícia não, quando botar o pé em casa a criança vai morrer. Quando ela voltou e botou o pé em casa, a criança morreu. Foi enterrada dignamente, foi, mas os outros filhos de Jeroboão, não. E então, irmão, foi uma desgraça após outra desgraça. E sabe o que mais? Todo Israel pecou por causa da liderança de um falso rei.
rei, entendeu? Ele tinha tudo para dar certo, mas por seguir uma adoração não autorizada por Deus, entenderam? E é o que acontece hoje nas grandes maiorias, nas grandes igrejas, religiões que a gente pensa, grande, tem muita quantidade, é aquela coisa, quantidade, mas não tem qualidade. Sabe como foi chamada a igreja Willow Creek? Sabe? Quilométrica, mas de profundidade milímetra. Assim, uma igreja de extensão quilométrica, mas de profundidade milímetra. Ou seja, quantidade, porém sem qualidade. Será que estamos assim oferecendo ao Senhor? Às vezes a gente vê a igreja vazia e fala, não tem ninguém. Antes que não tenha quase ninguém, mas que tenha gente de qualidade, gente de coração sincero e de adoração propícia, como o nosso Deus existe. Vocês entendem? Deus não procura quantidade, Deus procura qualidade. Vocês veem como é que o povo na Bíblia é retratado? Como reste. O remanescente. Deus não anda. Lembra da época de Elias? Que Elias orou a Deus e falou, Senhor, só eu sobrei como profeta do Senhor. Aí Deus falou o que para Elias? Não, Elias, te acalma não, que ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. No meio de uma nação inteira, Elias achava que só ele era o fiel, mas Deus falou que ainda tinha guardado 7.000 que não haviam dobrado joelhos a Baal. E então, irmãos, não importa se tem pouco ou se tem muito, o que importa é que tenha qualidade, gente que faz como assim diz o Senhor. E assim a gente vê muitos exemplos na Bíblia, irmão, de pessoas no meio do povo de Deus, tentando adorar a Deus do jeito que Deus não pediu, entenderam? Tentando achar, o Senhor pede assim, mas assim eu acho que é melhor. É assim que a gente vive, né? No assim eu penso ou no assim diz o Senhor? Lembra do exemplo do rei Saul? Quando o reino também foi rasgado da mão dele, foi pedido ao rei Saul que ele fizesse o quê? Na época que Samuel profetizou a ele, dizendo que ele devia atacar Amaleque e devia exterminar todo aquele povo, não deixasse nenhum bode, nenhuma ovelha, nenhum bezerrinho, nenhum animal vivo. Ele fez o quê? Ele fez ao contrário do que Deus havia pedido. Ele deixou algumas coisas como despojo. Samuel chegou lá e falou: tu pecaste contra Deus. E ele tentou pedir perdão, mas não, porque o perdão dele não era sincero. Ainda tem essa questão. E assim temos muitos outros exemplos, irmãos, como em Juízes 17. Vocês lembram de um efraimita chamado Mica, que tentou criar uma religião como assim ele achava? Ele constituiu como sacerdote um rapaz da terra de Judá. Vem para mim, mora aqui, seja-me como filho e eu como teu pai, seja para mim sacerdote, montarei um templo aqui, ainda vou te pagar um salário. Me deu ele uma estola sacerdotal para o menino. Já viu? Uma adoração do jeito que ele achava. Ele tentou buscar coisas de dentro da religião verdadeira para criar uma religião fake. Temos que tomar muito cuidado. Como eu digo assim, cuidado? Deus tem pedido de nós algumas coisas hoje, na verdade, na nossa verdade presente. Na época de Noé era para que ajudasse a construir a arca, porque o dilúvio ia cair. Hoje, nos últimos dias, Deus nos pede 3 coisas. Estão dentro da arca da aliança. Sigam os mandamentos do Senhor, sigam as leis de saúde. As leis de saúde, irmão, são verdades presentes para o tempo de hoje. A irmã White pega pesado em cima disso, né? Mas, não, raciocina, para finalizarmos, eu vou finalizar com essa metodologia. Aí o grupo Elos entra para cantar uma canção sobre adoração, depois a gente volta para orar. Irmãos, o que temos 3 coisas dentro da arca da aliança. Temos o maná, um pote de maná, temos a vara de Arão que floresceu e os 10 mandamentos. 10 mandamentos, obediência, moral, lei do Senhor, né? A vara de Arão que floresceu, obediência e liderança que Deus escolheu. E por que tem pão dentro da arca da aliança? Já pararam para pensar nesse tripé? Mensagem de saúde. Mensagem de saúde. Eu sei que o pão tem muito significado, mas por que Deus colocou uma lei moral, uma lei humana que Ele instituiu para que obedecemos a liderança humana que Ele instituiu, e lei de saúde, pão, lei de saúde. Estamos falhos nesse tripé, então devemos cumprir o assim diz o Senhor. Vamos ouvir uma canção sobre adoração, depois nós voltamos para orar, ok?